Muitas pessoas imaginam que os 10 mandamentos ficaram restritos ao Monte Sinai, como se fossem apenas um conjunto de normas antigas destinadas a um povo específico, em um tempo distante, mas o Novo Testamento nos revela uma verdade muito mais profunda e transformadora. Esses mandamentos não ficaram presos ao passado. Eles caminham em perfeita harmonia com Jesus, ganham vida em seus ensinamentos e são gravados no coração de todo aquele que crê e nasce de novo ao percorrermos os evangelhos e as cartas apostólicas. Percebemos que os princípios do Decálogo reaparecem não como um código frio ou meramente religioso, mas como verdades vivas que conduzem à liberdade, à restauração interior e à comunhão profunda com Deus. Jesus declarou claramente que não veio revogar a lei, mas cumpri-la, revelando que a verdadeira obediência não nasce da pressão externa, mas de um coração transformado pela graça. Hoje, vamos entender como os 10 mandamentos ecoam poderosamente no Novo Testamento e como eles nos apontam para uma fé prática, ativa e cheia de significado. Prepare o seu coração para enxergar a lei do Senhor, não como um peso opressor, mas como um convite amoroso para uma vida mais próxima dele. Antes de prosseguirmos, escreva nos comentários de onde você está nos acompanhando. Curta este vídeo e inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens bíblicas que edificam e fortalecem a sua fé. Agora vamos começar o primeiro mandamento. Estabelece o fundamento de toda a vida espiritual. Deus é único, soberano, exclusivo e digno de toda a adoração. Jesus confirmou essa verdade quando foi tentado no deserto e respondeu, declarando: adore o Senhor, o seu Deus, e somente a Ele preste culto. Evangelho de Lucas 4:8. Com essas palavras, ele mostra que não existe espaço para dividir o coração entre o Senhor e qualquer outra coisa ou pessoa. O apóstolo Paulo também reafirma que para nós há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem tudo existe. Primeira Epístola aos Coríntios 8:6. E ainda declara que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Primeira Epístola a Timóteo 2:5. Adorar somente a Deus significa reconhecer sua soberania absoluta, depender dele em todas as decisões e colocar Cristo no centro da vida. Esse mandamento nos desafia a identificar e remover os ídolos que tentam ocupar o lugar do Senhor. Quando Deus está em primeiro lugar, nossas escolhas se alinham, nossa fé se fortalece e nossa vida ganha propósito e direção. O segundo mandamento nos alerta sobre a facilidade com que o coração humano pode se desviar, mesmo quando conhece a verdade. O apóstolo João afirma que Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna, e logo em seguida, adverte: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Primeira Epístola de João 5:20-21. Esse alerta mostra que a idolatria continua sendo um perigo real, não apenas na forma de imagens, mas em tudo aquilo que passa a dominar o coração. Ídolos podem ser pessoas, posse, sucesso, prazer, reconhecimento, relacionamentos, ou o próprio ego quando passam a controlar nossas prioridades. Jesus ensinou que não é possível servir a 2 senhores e que devemos buscar primeiro o reino de Deus. Evangelho de Mateus 6:24 e 33. Quando o Senhor ocupa o primeiro lugar, todas as outras áreas encontram ordem e equilíbrio. A idolatria escraviza, mas a verdadeira adoração liberta e restaura. Viver esse mandamento é escolher diariamente colocar Deus acima de tudo e permitir que Ele governe nossas decisões. O terceiro mandamento nos ensina que o nome do Senhor é santo e merece profunda reverência. Paulo declara ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo o sempre. Primeira Epístola a Timóteo 1:17. No Novo Testamento, não tomar o nome de Deus em vão vai além de evitar expressões irreverentes. Significa viver de forma coerente com a fé que professamos. Quem carrega o nome de Cristo
torna-se representante do Evangelho. Por isso somos orientados a viver com integridade, para que o nome de Deus não seja difamado. Primeira Epístola a Timóteo 6:1. Cada palavra e atitude devem refletir a santidade do Senhor. Honrar o nome de Deus é permitir que o Espírito Santo transforme nosso caráter e nossas ações. O quarto mandamento recebe uma dimensão ainda mais profunda quando Jesus declara que o sábado foi feito por causa do homem. Evangelho de Marcos 2:27. Ele mostra que o descanso é um presente gracioso e não um fardo religioso em Epístola aos Hebreus. 4. Aprendemos que o verdadeiro descanso está na obra completa de Cristo. Pela fé, entramos nesse descanso. Confiando na graça, Paulo também ensina que ninguém deve ser julgado por causa de dias especiais. Epístola aos Colossenses 2:16. Pois Cristo é a realidade para a qual tudo apontava. Viver esse mandamento é aprender a descansar em Jesus, separar tempo para Deus e renovar as forças na presença dele. O quinto mandamento continua sendo um caminho de bênção. Paulo escreve: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Honra a teu pai e a tua mãe. Epístola aos Efésios 6:1. A 3. Honrar envolve respeito, gratidão e cuidado. Essa honra se estende por toda a vida. Jesus nos deu exemplo ao viver em submissão no lar. Viver esse mandamento é permitir que o Evangelho transforme os relacionamentos familiares. O sexto mandamento revela o valor sagrado da vida. Jesus ensina que a ira e o desprezo também são condenáveis. Evangelho de Mateus 5:22. Pedro adverte que ninguém sofra como assassino. Primeira Epístola de Pedro 4:15. Viver esse mandamento é escolher o perdão, a reconciliação e a paz. O sétimo mandamento é aprofundado por Jesus ao ensinar que o adultério começa no coração. Evangelho de Mateus 5:28. Deus deseja pureza interior e fidelidade verdadeira. Viver esse mandamento é buscar santidade com a ajuda do Espírito Santo. O oitavo mandamento nos chama à honestidade. Paulo ensina que quem roubava, não roube mais, mas trabalhe para ter o que repartir. Epístola aos Efésios 4:28. Jesus declara que veio para dar vida em abundância. Evangelho de João 10:10. Viver esse mandamento é praticar integridade e generosidade. O nono mandamento nos conduz à verdade. Paulo diz: não mintais. Epístola aos Colossenses 3:9. Jesus declara: eu sou a verdade. Evangelho de João 14:6. E alerta que o diabo é o pai da mentira. Evangelho de João 8:44. Viver esse mandamento é andar em transparência e fidelidade. O 10º mandamento mostra que a cobiça nasce no interior. Tiago ensina que o desejo gera pecado. Epístola de Tiago 1:15. Paulo afirma que a ganância é idolatria. Epístola aos Colossenses 3:5. Viver esse mandamento é aprender o contentamento e cultivar gratidão. Quando Jesus foi questionado sobre o maior mandamento, ele respondeu que tudo se resume em amar a Deus e ao próximo. Evangelho de Mateus 22:37-39. Ele também afirmou: ame o seu próximo como a si mesmo. Evangelho de Marcos 12:31. João ensina que quem ama a Deus deve amar seu irmão. Primeira Epístola de João 4:21. E Paulo conclui que o cumprimento da lei é o amor. Epístola aos Romanos 13:9. Ao chegarmos ao final, recordamos que os 10 mandamentos à luz do Novo Testamento não são um peso, mas um convite ao amor. Jesus nos mostrou que a obediência verdadeira nasce de um coração rendido e transformado pela graça. Que essa palavra se torne prática diária em nossa vida, que o Espírito Santo nos capacite a viver com humildade, fidelidade e compaixão, refletindo o caráter de Cristo em cada atitude. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com você hoje e sempre. Até o próximo vídeo.